Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Glória a Jesus. Hoje, o dia todo querendo chover, né? Mas só caiu a chuva agora. Aleluias. Convido os amados irmãos abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Aleluias. Nós vamos ler sobre o mandamento do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. A partir do versículo 1. Amém. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás ela culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para que o santifique. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Amém, querido? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para te adorar. Sabemos que Tu é o nosso refúgio, Tu é o nosso socorro, a nossa fortaleza. Vem cuidar de nós, cuida da vida desse jovem, guarda, protege, livra de todo o mal, mas que ele também te reconheça como Senhor e Salvador, Pai. Ajuda-nos em tudo, fala conosco nessa noite, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podeis assentar, glória a Deus. Deus, Ele sempre quis ter um relacionamento com o seu povo. Ele sempre quis estar pertinho do seu povo. O desejo de Deus sempre foi fazer parte das nossas vidas. O desejo de Deus foi sempre estar conosco, perto de nós. Ele não só nos colocou nessa terra e nos largou e nos abandonou,
mas Ele preparou cada detalhe para nós. A sua palavra é o maior detalhe para todos nós. A palavra de Deus é onde nós encontramos a resposta que nós precisamos. Quando nós precisamos de um trabalho, quando nós precisamos nos aperfeiçoar, quando nós precisamos trabalhar na nossa profissão, não tem uma pessoa que não procure ler, que não procure estudar, que não procure aprender, que não procure fazer um curso. Todos nós fazemos cursos, todos nós procuramos aprender. Quando nós, dependendo do trabalho, porque tem trabalho que a pessoa ela até não faz um curso em uma escola de um nível educacional, vamos dizer assim, mas ela faz um curso prático, observando alguém, olhando para alguém, trabalhando com alguém, servindo alguém, aí ela vai aprendendo também. Deus, Ele deu a sua palavra para nós. Ele deu os seus estatutos para nós. Ele deu as suas ordenanças, os seus mandamentos. Na palavra de Deus tem tudo aquilo que nós queremos. Na palavra de Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele está do nosso lado. Deus, Ele está a teu favor. O que Ele quer é que você o encontre, o busque dentro da palavra. Aqui não existe nenhum profissional que dormiu sem saber nada e no outro dia que acordou, já acordou sabendo de tudo. Ou nasceu já sabendo tudo. Isso não existe, irmão. Nós fomos aprendendo no decorrer da vida, do nosso tempo. Fomos aprendendo. Até uma dona de casa, desde quando ela é pequenininha, uma meninazinha, ela começa a observar a sua mãe trabalhando. Ela começa vendo o trabalho da mãe, em tudo que a mãe faz, ela vai observando. Aí ela cresce, a mãe vai ensinando. Ela não precisou ir para nenhum curso fora de casa, mas foi um curso prático. Irmão, relacionamento com Deus não é simplesmente praticidade, é observância da sua palavra, é ter o conhecimento da sua palavra. E depois que ter o conhecimento da palavra, aí sim, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra. Não deu certo hoje, mas amanhã vai. Não deu certo amanhã, mas vai dar certo. O que nós não podemos é parar de ler a palavra. Nós não podemos ser um crente medíocre. É aquele crente que está lá no nível mais baixo possível. Não se preocupa em ler, não se preocupa em buscar, não se preocupa em aprender. Vive igual um vegetal. Acorda, come e dorme. Acorda, come e dorme. Essa vida Deus não chamou para nós, não deu para nós. A nossa vida com Deus é uma vida abundante, é uma vida de crescimento, é uma vida de aprendizagem. Quando nós não aprendemos a palavra de Deus, guardamos só a teoria, não existe a revelação, não existe a prática da palavra, nós nos tornamos como os fariseus. Os fariseus, eles conheciam a palavra, apenas a teoria, apenas a letra. Não havia a revelação da palavra. Eles ainda queriam discutir com Jesus. Os fariseus, eles se consideravam pessoas mais santas da face da terra por servir a Deus, por servir na casa de Deus, por estar no templo de Deus. Então eles achavam que aquilo era o bastante.
Eu já tenho Deus, eu vou na igreja, eu sirvo na igreja, eu estou lá fazendo o meu trabalho, então está tudo bem. Eis, não está bem não, irmãos. Não está bem. Deus, Ele quer filhos. Deus, Ele quer relacionamento. Quando Jesus esteve na terra, Ele sempre teve problema com os fariseus, sempre com os grupos religiosos. Se era fariseu, se era saduceu, Jesus estava sempre discutindo com esses homens. Os fariseus sempre querendo condenar Jesus, querendo sempre pegar Jesus. E entre tantos ensinamentos que Jesus ele dava para esses homens, e ele vai ensinar exatamente isso que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler no livro de Êxodo, capítulo 20, os mandamentos que Deus deu para Moisés entregar para o povo. Só que os que eu li aqui são apenas os mandamentos que falam do relacionamento do homem com Deus. E é exatamente esse relacionamento do homem com Deus que na maioria das vezes o homem não entende. O homem acha que servir a Deus é apenas se apresentar diante dele. Não é só isso não, irmãos. Servir a Deus é um casamento. Servir a Deus é um relacionamento. É por isso que Deus, Ele relaciona a esposa como a igreja. Relaciona o noivo com Jesus. Esse é o relacionamento que Deus Ele quer com o seu povo. Um relacionamento de intimidade. Qualquer intimidade fora do casamento é pecado. Qualquer intimidade fora do casamento é adultério, irmão. Mas toda intimidade dentro do casamento é um relacionamento amoroso. É um relacionamento sadio. É isso que Deus quer com a sua igreja. É isso que Deus quer com o seu povo. Será, querido, que nós temos esse sentimento de ter Deus realmente aquele que nós amamos? Aquele que nós queremos? Pare e pense. Durante 24 horas do dia, somente um dia, o que é que você tem dado mais valor? Em 24 horas do dia. Em que mais você se preocupou? Em 24 horas do dia. É nisso que está o teu coração. Naquilo que você mais se preocupa. Se o que você mais se preocupa é o seu tempo, não em Deus, então você está dando valor mais para o seu tempo. Se você se preocupa mais com o seu trabalho, então esse aí é quem você dá mais valor. Se você se preocupa mais com o que ou com quem, é para isso ou para essa pessoa que você tem dado mais valor. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus, numa conversa com os fariseus, versículo 34, Mateus 22, 34, Jesus fala assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, observe aqui, querido. Contudo, os fariseus souberam que Jesus havia já passado por um grupo de religiosos, os saduceus, e eles discutindo sobre ressurreição, que eles não creem nisso. E quando aquele grupo, Jesus trouxe uma resposta para ele, para os saduceus, que Jesus se afasta dos saduceus, quem entra? Os fariseus, um outro grupo religioso.
Irmãos, às vezes tem cristão que o maior prazer dele é viver em questionamento, é fazer pergunta, é querer resposta, mas não é querer resposta para algo que ele está buscando. Não. É só querer resposta para algo que ele achou interessante, ou querer resposta para combater aquele que vai responder. Nesse caso aqui, tanto os saduceus como os fariseus, eles não queriam resposta para uma aprendizagem, não, irmãos. Eles queriam resposta para combater Jesus. Eles queriam resposta para tentar pegar Jesus em alguma falta. Eles queriam resposta para saber se Jesus ia ter uma resposta para ele. Porque na mente deles, Jesus não era aquele que Jesus dizia que era. Jesus sempre falou que ele era o Filho de Deus, mas esses homens não queriam acreditar. Jesus ali com eles, Jesus na mesma cidade deles, muitas das vezes Jesus no mesmo templo, Jesus na sinagoga com eles, mas eles não criam que Jesus era exatamente aquele que ele dizia que era. Irmãos, hoje tem cristão assim, fariseus, saduceus, que conhece a palavra, que busca as reuniões, mas não tem a intimidade de conhecer quem Jesus é. Jesus, ele, quando se livra de um grupo, o outro grupo se aproxima dele. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, já prepararam uma cilada, já tentaram ali entrar em acordo entre si para pegar Jesus. Continue. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. A Bíblia, ela mostra claramente que esse homem, um conhecedor da lei, conhecedor da palavra, mas não conhecedor da revelação. Apesar de ele ser um homem que tinha que interpretar aquilo que estava escrito na palavra, mas só que a sua interpretação era uma interpretação superficial. Às vezes, uma determinada pessoa, ela tem um sonho. Aí ela vem, chega para uma outra pessoa que ela imagina que aquela pessoa vai ter uma resposta para ela, uma revelação daquele sonho, uma interpretação daquele sonho, e ela começa a contar o sonho. Olha, eu tive um sonho assim, assim, vai contando. E antes dela terminar o sonho que ela está contando para aquela pessoa, aí uma outra que está do lado ouvindo começa a já falar, a querer interpretar, mas apenas de uma maneira superficial, apenas de uma maneira que aquilo quer dar um pequeno entendimento, mas não tem ali a revelação, não tem ali o conhecimento espiritual do que é aquilo. Porque se esses homens realmente fossem intérprete da lei, conhecesse a lei, soubesse aplicar a lei e a revelação da lei,
eles conheceriam imediatamente Jesus como o Messias, como o Salvador do mundo. Queridos, quando Deus trouxe para nós a sua lei através de Moisés, Deus, Ele queria que o homem olhasse para Ele, o obedecesse, o temesse, o respeitasse e andasse nos seus caminhos em amor. Esse é o plano de Deus. Esse é o projeto de Deus. Um amor incondicional. Mas para esse grupo de pessoas que querem simplesmente oportunidade de estar aí observando, vendo, até fazem parte, mas não existe no seu coração esse desejo de servir ao Senhor, eles são como os fariseus. E a Bíblia diz que esse homem veio e querendo experimentar, querendo pegar Jesus em alguma falta, ele faz uma pergunta: mestre, qual é? Olha só, um homem que conhecia a palavra, um homem que era o intérprete da lei, ele conhecia a lei. E ele faz essa pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Queria que Jesus trouxesse uma palavra que fosse contra a lei. Mas Jesus, Ele é a própria palavra. Ele é o verbo encarnado. Jesus é aquele que estava no céu com o Pai e veio ao nosso socorro nessa terra. Jesus, Ele veio na terra para nos socorrer. Jesus veio na terra para nos libertar. Jesus veio na terra para morrer no nosso lugar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu no teu lugar. Jesus morreu no meu lugar. E Jesus estava ali. E aquele homem sem identificar, aquele homem sem reconhecer quem era aquele que estava ali com ele, ele faz esse tipo de pergunta. E a Bíblia deixa bem claro, a palavra de Deus deixa claro para nós, que não era uma pergunta para que ele viesse aprender. Não, ele não queria aprender, irmãos. Quando você vem na casa do Senhor, você tem que vir com o coração aberto para aprender e viver aquilo que você aprendeu. Colocar em prática. Ai, pastor, eu sou falho. É verdade, irmão. Todos nós somos falhos. Você conhece muito bem a passagem do filho pródigo. Falho, foi, errou, pecou, gastou, mas um dia ele voltou. Um dia ele se arrependeu. E quem estava ali? O pai. O pai estava ali, aguardando o quê? A falha dele? Não. O pecado dele? Também não. O que o pai estava ali aguardando era ele e o seu arrependimento. Porque quando existe arrependimento, o pai vem e vai suprir tudo aquilo que nós perdemos, irmãos. Porque ele nos ama. Esse homem não era isso que ele queria. Ele não estava se arrependendo, ele não queria aprender, ele não queria ter algo de Deus, mas ele queria experimentar, colocar Jesus à prova. E ele faz essa pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E vem a resposta de Jesus. Respondendo-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus. A primeira coisa que Jesus vai colocar para que eles entendam claramente é que eles são servos de Deus, é que Deus está acima deles,
E Jesus apresenta aí: amarás o Senhor teu Deus. Se Ele é o teu Deus, se você tem consideração com Deus, então aprenda a amar a Deus. E amar a Deus como? De todo o teu coração. Irmãos, o coração os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades. O coração, ele está relacionado com a alma. Então não é somente sentimentos, pensamentos, vontade, é o todo da nossa vida, a nossa alma, e de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus de um jeito muito especial. Quem você ama mais? Jesus está ensinando aqui. A quem você se dedica mais? Como você faz? Quem faz parte do maior tempo da sua vida? Quem faz parte da maioria dos teus pensamentos, dos teus desejos, do teu entendimento? Quem é que está aí mais contigo durante o dia, durante 24 horas do dia? Em quem mais você pensa? Com quem mais você se relaciona? Quem é essa pessoa que não sai do teu coração, que não sai da tua mente? Ou que objeto, ou que atividade? Às vezes nós ficamos o maior tempo do nosso dia numa internet. E não é lendo a Bíblia. E não é ouvindo uma palavra. E não é buscando uma revelação, não. Às vezes fazemos isso, mas às vezes é o menor tempo. Porque muitas das vezes o nosso maior tempo são coisas efêmeras, vãs, passageiras, que não fazem parte da nossa vida. E muitas das vezes nós perdemos tanto tempo com pessoas, com coisas, com assuntos, em vez de ouvir Jesus. Jesus responde para nós nessa noite. Qual é o maior mandamento? Qual é a maior ordem, o mandado de Deus para nós? E Jesus diz: olha, a maior palavra de Deus, o maior desejo de Deus, a maior vontade de Deus é que vocês ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se nós fizermos isso daqui, irmãos, nesse mandamento, que é exatamente aqueles 4 mandamentos que nós lemos em Êxodo 20. Se nós fizermos isso daqui, nós vamos estar servindo ao Senhor, nós vamos ter somente Ele como Deus, nós vamos somente servir a Ele, nós somente vamos fazer a vontade dEle. Pastor, então nós não vamos fazer outra coisa? Vamos, irmãos. Mas servir a Deus será prazeroso.
será gostoso, vai encher a nossa alma, vai encher o nosso coração, vai encher o nosso entendimento. Estaremos felizes, contentes, alegres, satisfeitos. Foi um dia produtivo nas nossas vidas, porque nós colocamos isso em primeiro lugar. Adiante. Jesus diz ainda: este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo é igual a esse, só que é com o próximo. Esse é o grande mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O Senhor, Ele quer que os seus filhos o ame, o busque, e faça isso com prazer, faça isso com alegria, faça isso com satisfação. Abre aí no evangelista Marcos 12, 28, Marcos 12, 28. Como Marcos apresenta esse mesmo ensinamento de Jesus, como ele escreve. E chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, a história é a mesma, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso baseado lá em Deuteronômio. E ele vem para cá ainda: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos, ele acrescenta algo mais especial. Já é especial de todo o teu, de toda. Nada fica de fora, é com todo, com tudo que você tem. Só que Marcos ele dá uma ênfase: fazer tudo isso daqui com toda a tua força. Eu pergunto para você, amar a Deus é fácil? Não, não, querido, não é. Não é. Se fosse fácil, as igrejas estariam lotadas em cada reunião. Os países cristãos eram completamente avivados. Então o que falta em nós? Amar a Deus com toda a nossa força. Se eu perguntar para todos aqui, todos vão responder que sim. Você ama a Deus? Sim. E eu a creio, irmãos. Mas só que nós não temos que amar a Deus do nosso jeito. Senhor, eu te amo do meu jeito. Deus não quer que nós o amemos do nosso jeito. Ele quer que nós o amemos do seu jeito. Amar do nosso jeito, qualquer um ama. Qualquer um ama. Dizer que ama a Deus, uau!
O Brasil tem mais de 80% de pessoas que amam a Deus. Mas que tipo de amor é esse? É esse amor. É nesse amor. É debaixo desse amor que nós vamos conseguir servir o Senhor, amém? Quando o Senhor, antes de subir para a glória, Ele chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Querido, para servir ao Senhor, só dá para servir se você amar o Senhor. Se você não amar o Senhor, não tem como servir o Senhor. E se não ama, e se não serve com amor, não tem como ter relacionamento com Ele. E não tendo relacionamento com Ele, da maneira como deve ser, não tem como um dia estar na casa dEle. Não tem como, querido. Para um dia estar na casa dEle, lá em cima, é preciso ter relacionamento, é preciso servir e é preciso fazer isso com todo o amor e com toda a sua força. Que nessa noite o Senhor venha nos ensinar a amá-lo da maneira como Ele deve ser amado e não da nossa maneira. Convido vocês a ficarem de pé.